A Toca das Raposas. Capítulo 1. Neil Jordan deixou o cigarro queimar até o filtro, sem dar uma tragada sequer. Não queria saber da nicotina, seu foco era a fumaça acre que trazia lembranças da mãe. Se aspirasse devagar, a fumaça e o fogo poderiam ser quase como fantasmas. Era ao mesmo tempo nojento e reconfortante, e produzia um arrepio doentio que percorria sua espinha. O tremor ia até as pontas dos dedos, fazendo com que derrubasse as cinzas. Após caírem na arquibancada entre o bico de seus sapatos, foram levadas pelo vento. Olhou para o céu, mas as luzes do estádio ofuscavam o brilho das estrelas. Se perguntou não pela primeira vez se a mãe estaria olhando para baixo para ele. Esperava que não. Ela o encheria de porrada se o visse daquele jeito, sentado, afundado na melancolia. O rangido da porta se abrindo afastou de seus pensamentos. Neil puxou a mochila mais para perto e olhou para trás. O treinador Hernandes escancarou a porta do vestiário e se sentou ao seu lado. Não vi seus pais durante o jogo, disse Hernandes. Eles estão fora da cidade, justificou Neil. Ainda ou de novo? Nenhuma das alternativas, mas não era uma resposta que Neil daria. Sabia que os professores e o treinador estavam cansados de ouvir as mesmas desculpas sempre que perguntavam sobre seus pais, mas era uma mentira tão fácil de se contar que a usava a todo instante. Explicava por que ninguém jamais veria os Jordan pela cidade e por que Neil preferia dormir na escola. Não é que não tivesse um lugar para morar. Era mais que as suas condições de moradia não estavam dentro da legalidade. Millport era uma cidade decadente por isso. Havia dezenas de casas à venda e que jamais seriam vendidas. Ele havia ocupado uma dessas casas no verão do ano anterior, localizada em um bairro cuja população consistia basicamente em idosos. Era raro os vizinhos deixarem o conforto de seus sofás e de suas novelas, mas, a cada vez que ia e vinha, corria o risco de ser visto. Se alguém percebesse que ocupava uma das casas, surgiriam perguntas complicadas. Por isso, era mais fácil invadir o vestiário e dormir lá. Neil não sabia por que Hernandes o deixava fazer aquilo sem o denunciar às autoridades. E achava melhor não perguntar. O treinador esticou a mão. Neil entregou o cigarro para ele e observou enquanto Hernandes o apagava nos degraus de concreto. Ele jogou a bituca e se virou na direção de Neil. Achei que eles abririam uma exceção hoje, comentou. Ninguém sabia que este seria o último jogo, analisou Neil, olhando para a quadra. A derrota daquela noite eliminou o Millport do campeonato estadual, faltando apenas 2 jogos para a final. Tão perto e tão longe. De uma hora para outra a temporada chegará ao fim. Uma equipe desmontava a quadra, desarticulando as paredes de acrílico e rolando a grama sintética pelo chão. Quando acabassem, a quadra voltaria a ser um campo de futebol. Nenhum vestígio de ex até o outono. Neil se sentia mal só de ver, mas não conseguia desviar o olhar. Ex era um esporte degenerado, uma espécie de lacrosse, jogado em uma quadra do tamanho de um campo de futebol e com toda a violência característica do hóquei no gelo. Neil amava cada elemento do esporte, da velocidade à agressividade. Nunca havia conseguido abrir mão daquela parte da sua infância. Mais tarde eu ligo para eles e conto qual foi o placar, acrescentou ao perceber que Hernandes ainda o observava. Não perderam grande coisa. Talvez, disse Hernandes. Tem alguém aqui para falar com você. Essas palavras pareciam um verdadeiro pesadelo para alguém que passará metade da vida fugindo do passado. Neil se levantou em um salto e pendurou a mochila no ombro, mas o barulho de sapatos se arrastando o alertou que era tarde demais para escapar. Ao se virar, Neil se deparou com uma figura enorme e desconhecida, parada na porta do vestiário. A regata branca deixava visíveis as tatuagens de chamas tribais nos braços. Uma das mãos estava enfiada no bolso da calça jeans. Na outra havia uma pasta volumosa. Sua postura era descontraída, mas seus olhos castanhos tinham uma expressão decidida. Neil não o reconheceu, o que significava que não era dali. Em Millport havia menos de 900 moradores. Ali todo mundo sabia da vida de todo mundo. A mania de se intrometer tornava as coisas incômodas para Neil, por causa de seus segredos. Mas ele confiava que a mentalidade de cidade pequena poderia ser usada como escudo. A fofoca sobre haver um desconhecido na cidade deveria ter chegado antes do desconhecido em si. Millport falhará com ele. Não sei quem é você, disse Neil. Ele é de uma universidade, explicou Hernandes. Veio te ver jogar hoje. Até parece, respondeu Neil. Ninguém recruta atletas de Millport.
Ninguém nem sabe onde fica. Tem uma coisinha chamada mapa, rebateu o desconhecido. Talvez você já tenha ouvido falar. Hernandes olhou para Neil em reprimenda e se levantou. Ele veio porque enviei sua ficha para lá. Vi a nota que publicaram dizendo que a equipe precisava de um atacante, e achei que valia a pena tentar. Não te contei porque não sabia se daria em alguma coisa e não queria te dar falsas esperanças. Neil encarou. Você fez o quê? Tentei falar com seus pais quando ele marcou a reunião presencial hoje, mas não retornaram minhas ligações. Você disse que eles tentariam vir hoje. Eles tentaram, assegurou Neil, mas não conseguiram. Não posso esperar por eles, avisou o desconhecido parando ao lado de Hernandes. Sei que a temporada já está no final e cheguei muito tarde, mas tive algumas dificuldades técnicas com a última atleta que recrutei. O treinador Hernandes disse que você ainda não escolheu uma faculdade para o outono. É perfeito, não é? Preciso de um atacante reserva e você precisa de um time. Tudo o que precisa fazer é assinar na linha pontilhada e será meu jogador por 5 anos. Neil tentou falar 2 vezes até conseguir. Você não pode estar falando sério. Seríssimo, e com pouco tempo advertiu o homem. Ele jogou a pasta com a ficha de Neil na arquibancada, onde o garoto estivera sentado, para que ele visse o próprio nome rabiscado com marcador preto. Pensou em abrir a pasta, mas para quê? O homem que este treinador pesquisara com tanto cuidado não era real e não existiria por muito mais tempo. Neil se formaria em 5 semanas, uma semana depois disso, seria outra pessoa em algum lugar bem longe dali. Não importava que gostasse de ser Neil Jordan. Ficará ali tempo demais. Já deveria estar acostumado com aquilo. Passará os últimos 8 anos fugindo, contando mentira atrás de mentira para apagar todos os seus rastros. 22 nomes entre ele e a verdade. E sabia o que aconteceria se alguém por fim ligasse os pontos. Assinar com uma equipe universitária significava mais do que ficar no mesmo lugar. Seria o mesmo que se colocar sob um holofote. A prisão não deteria seu pai por muito tempo, e Neil não sobreviveria a uma revanche contra ele. Era um cálculo simples, mas que não tornava as coisas mais fáceis. Aquele contrato era uma passagem só de ida para um futuro, algo que Neil nunca poderia ter, e o desejava com tanta força que doía. Por um momento de vislumbre, se odiou por ter feito os testes para jogar em Newport. Sabia que não deveria pisar em uma quadra. A mãe dissera que nunca mais deveria jogar. Ela o alertara para manter sua obsessão distante, e ele desobedeceu. Mas o que mais poderia fazer? Ficou estagnado em Newport após a morte dela por não saber como seguir em frente. Aquele esporte era a única coisa que ainda tinha de verdadeiro. E agora que havia experimentado novamente a sensação, não sabia como abrir mão. Por favor, vá embora, pediu. Sei que é um tanto inesperado, mas preciso de uma resposta ainda hoje. O comitê está no meu pé desde que Jane foi internada. Neil sentiu um aperto ao ouvir aquele nome. Olhou da pasta para o rosto do treinador. Raposas, disse Neil. Universidade de Palmetto State. O homem que Neil agora sabia se tratar do treinador David. O iMac pareceu surpreso ao perceber como ele conectara rapidamente os pontos. Imagino que você tenha visto as notícias. Dificuldades técnicas, afirmara ele. Um jeito interessante de dizer que a última atleta que recrutara, Jane Saus, tentará se matar. A melhor amiga a encontrou sangrando em uma banheira e a levou para um hospital bem a tempo. A última notícia que Neil teve era que a garota agora estava sob observação em uma ala psiquiátrica de prevenção ao suicídio. Típico de uma raposa, dissera o âncora, não muito delicado, mas sem exagero. As raposas da Universidade de Palmetto State eram uma equipe de pessoas talentosas, desprezadas e viciadas, porque o iMac só recrutava atletas oriundos de lares desfeitos. Sua decisão de transformar a Toca das Raposas em uma espécie de abrigo era perfeita no papel, mas significava que seus jogadores eram pessoas solitárias que não conseguiam relacionar-se entre si. Durante as partidas, eram notórios na Associação Atlética Universitária Nacional, a NCAA, tanto pelas baixas estaturas quanto por ficarem na lanterna da competição por 3 anos consecutivos. O desempenho da equipe tinha sido consideravelmente melhor no ano anterior, graças à perseverança de sua capitã e à força de sua nova linha defensiva, mas ainda eram considerados uma piada pelos entendedores do esporte. Até o CRE, o Comitê de Regras e Regulamentos EX, estava perdendo a paciência com os maus resultados. Foi quando o ex-campeão nacional Kevin Day se juntou a eles.
Era a melhor coisa que já havia acontecido com as raposas e o motivo pelo qual Neil nunca poderia aceitar a oferta de Mac. Neil não via Kevin há quase 8 anos, e nunca estaria pronto para vê-lo de novo. Algumas portas precisavam permanecer fechadas. A vida de Neil dependia disso. Você não pode estar aqui, salientou Neil. E ainda assim cá estou, respondeu Mac. Precisa de uma caneta? Não, rebateu Neil. Não vou jogar para você. Acho que escutei mal. Você contratou Kevin. E Kevin quer te contratar então. Neil não ficou para ouvir o restante. Subiu correndo pelas arquibancadas rumo ao vestiário. O metal rangia sob seus sapatos, mas o barulho não era alto o suficiente para abafar a voz de Hernandes, soando espantado. Neil não olhou para ver se os dois estavam indo atrás dele. Tudo o que sabia, tudo o que importava, era que precisava ficar o mais longe possível dali. Que se dane a graduação. Que se dane Neil Jordan. Iria embora naquela noite mesmo e correria até esquecer o que Mac dissera para ele. Neil não foi rápido o bastante. Estava no meio do vestiário quando percebeu que não estava sozinho. Havia alguém esperando entre ele e a porta da frente. A luz iluminou uma raquete amarela quando o estranho desferiu um golpe, e Neil estava andando apressado demais para conseguir parar a tempo. A madeira bateu em seu estômago com força o suficiente para esmagar seus pulmões. Não se lembrava de ter caído, mas de repente estava de quatro, se contorcendo inutilmente no chão enquanto tentava respirar. Vomitaria se pudesse ao menos dar aquela primeira arfada, mas seu corpo se recusava a cooperar. O zumbido em seus ouvidos era a voz furiosa de Mac, que parecia estar a quilômetros de distância. Porra, Miniard! É por isso que nunca temos nada de bom. Ah, treinador! Argumentou alguém sobre a cabeça de Neil. Se ele fosse bonzinho, não teria nenhuma utilidade para a gente. Não é verdade? Ele não terá utilidade se você quebrar o moleque. Preferia que tivesse deixado ele ir embora? É só colocar um band-aid e já vai estar novo em folha. O mundo escureceu, então tudo voltou a entrar em foco e se tornou cada vez mais nítido conforme o ar finalmente penetrava os pulmões agredidos de Neil. Inalou com tanta força que se engasgou, e cada tosse devastadora ameaçava parti-lo ao meio. Ele passou um braço ao redor da cintura para se recompor e lançou um olhar feroz para seu agressor. Mac já dissera o nome do homem, mas nem teria sido necessário. Neil tinha visto aquele rosto em tantos recortes de jornais que seria impossível não o reconhecer à primeira vista. Andrew Miniard não parecia grande coisa pessoalmente, loiro e com um pouco mais de 1,5 metros de altura, mas Neil sabia que a realidade era outra. Andrew era o goleiro calouro das Raposas e o investimento mais mortal que a equipe já fizera. A maioria dos atletas das Raposas destruía a si próprio, mas Andrew parecia mais interessado em causar danos aos outros. Passara 3 anos em um reformatório e escapara por um triz de cair lá uma segunda vez. Andrew também foi a única pessoa na história a recusar um lugar na Universidade Edgar Allan, classificada em primeiro lugar. Kevin e Rico foram pessoalmente dar as boas-vindas a ele, mas Andrew se recusou e, em vez disso, assinou com as Raposas, lanternas do campeonato. Nunca chegou a explicar a motivação por trás da escolha, mas todos presumiram se dever ao fato de Mac estar disposto a levar junto também a família dele. Aaron, irmão gêmeo de Andrew, e Nicholas e Mick, primo deles, se juntaram à equipe no mesmo ano. Seja qual fosse o motivo, era comum que culpassem Andrew pela recente transferência de Kevin. Kevin jogava pelos Corvos da Edgar Allan até quebrar a mão dominante em um acidente de esqui em dezembro do ano anterior. A lesão fez com que tivesse que sair da faculdade, mas a expectativa era de que passasse pelo processo de recuperação ao lado do antigo time, com o apoio dele. Em vez disso, ele se transferiu para Palmetto para ser o auxiliar técnico informal de Mac. 3 semanas atrás, fora oficialmente contratado para integrar a equipe titular do ano seguinte. A única coisa que uma equipe tão sinistra quanto as Raposas tinha para oferecer a Kevin era o goleiro que certa vez o desprezara. Neil passará a primavera em busca de toda a informação que pudesse encontrar sobre Andrew, na tentativa de descobrir mais sobre o homem que chamara a atenção de Kevin. Encontrar Andrew cara a cara era tão atordoante quanto doloroso. Andrew sorriu para Neil e bateu 2 dedos na própria têmpora, em forma de cumprimento. Mais sorte da próxima vez. Vai se fuder, xingou Neil. De quem você roubou essa raquete? Peguei emprestada. Andrew a jogou para Neil. Pronto. Toma. Neil, alarmou-se Hernandes pegando o rapaz pelo braço, para ajudá-lo a se levantar.
Meu Deus, você está bem? Andrew não sabe se comportar muito bem, disse o iMac parando entre Neil e Andrew. Andrew não teve dificuldades em sentir que havia ali um esporro silencioso. Ergueu as mãos em uma redenção exagerada e se afastou para dar mais espaço para Neil. O iMac o observou ir embora antes de olhar para Neil. Ele fraturou alguma coisa? Neil levou uma mão às costelas com cuidado e inspirou, sentindo os músculos protestarem. Já quebrara ossos o suficiente no passado para saber que dera sorte dessa vez. Estou bem, treinador, e estou indo embora. Me solte. Nosso papo ainda não acabou, afirmou o iMac. Treinador, o iMac, começou Hernandes. O iMac nem o deixou concluir. Posso dar uma palavrinha a sós com ele? Hernandes olhou de o iMac para Neil e desistiu. Vou esperar lá fora. Neil ouviu os passos dele se afastando. Houve um barulho quando ele chutou o suporte da porta, tirando-o do lugar, e então a porta de trás se fechou com um rangido agonizante. Neil esperou pelo clique antes de recomeçar a falar. Já dei a minha resposta. Não vou assinar com você. Você não escutou a proposta inteira, argumentou o iMac. Se eu paguei passagem de avião para 3 pessoas virem até aqui te ver, o mínimo que pode fazer é me dar 5 minutos do seu tempo, não é? A pressão de Neil sofreu um baque tão depressa que o mundo inteiro parecia estar inclinado. Ele deu um passo cambaleante para trás, se afastando de o iMac, em uma busca desesperada por equilíbrio e ar. A mochila bateu em seu quadril e ele segurou a alça em uma das mãos, precisando de algo para se firmar. Você não trouxe ele aqui. O iMac o encarou. Algum problema com isso? Impossibilitado de dizer a verdade, Neil acrescentou. Não sou bom o suficiente para jogar na mesma quadra que um campeão. É verdade, mas isso não importa, comentou uma nova voz e Neil prendeu o fôlego. Sabia que não deveria se virar, mas o fez de qualquer modo. Devia ter adivinhado ao ver Andrew ali, mas se recusava a considerar aquilo. Não tinha por que um goleiro vir entrevistar um atacante em potencial. Andrew só estava ali porque Kevin Day nunca saía sozinho. Kevin estava sentado no rack da televisão encostado na parede dos fundos. Ele havia empurrado a TV para um dos lados para ter mais espaço, espalhando os papéis ao seu redor. Assistir a todo aquele showzinho e a julgar pelo olhar frio, não estava nada impressionado com a reação de Neil. Fazia anos desde que estivera no mesmo aposento que Kevin. Anos desde o momento em que viram o pai de Neil cortar um homem em centenas de pedaços sangrentos enquanto ele gritava. Conhecia o rosto de Kevin tão bem quanto o seu próprio, consequência do fato de Kevin ter crescido aos olhos do público a uns 1000 quilômetros de distância. Ele estava completamente diferente. Mas de algum jeito, ainda o mesmo, dos cabelos escuros aos olhos verdes até o número 2 tatuado na maçã do rosto, do lado esquerdo. Neil sentiu vontade de vomitar ao ver aquele número preto. Kevin já exibia um número naquela época, mas ainda era jovem demais para fazer uma tatuagem. Então ele e Rico Moriyama, seu irmão adotivo, escreviam os números 1 e 2 em seus rostos com canetas, retocando-os repetidamente sempre que começavam a desaparecer. Neil não entendia na época, mas Kevin e Rico tinham grandes ambições. Seriam famosos foi o que prometeram a Neil. E estavam certos. Entraram em times profissionais e jogaram pelos Corvos. No ano anterior, foram convocados para a seleção nacional, a US Corte. Eram campeões, e Neil não passava de mentiras e enrascadas. Neil sabia que Kevin não o reconheceria. Tudo acontecerá há muito tempo, a distância era enorme. Neil disfarçava sua aparência ainda mais tingindo os cabelos em uma cor escura e usando lentes de contato castanhas. Mas por qual outro motivo Kevin Day estaria ali procurando por ele? Nenhuma faculdade da primeira divisão se rebaixaria tanto, nem mesmo as Raposas. A ficha escolar de Neil dizia que ele começara a jogar X um ano antes. Ele fez questão de agir como alguém que não conhecia o esporte, até mesmo carregando manuais para cima e para baixo durante o outono anterior. Foi fácil fingir no começo, já que fazia 8 anos desde que pegara numa raquete. Também ajudava o fato de estar jogando em uma posição diferente daquela que havia sido a sua, na liga infantil, pois precisou reaprender o jogo sob uma nova perspectiva. Sua curva de aprendizado fora invejável e inevitável, mas ainda assim, se esforçava muito para não brilhar. Teria dado algum vacilo?
Ficou óbvio demais que tinha uma experiência prévia no jogo sobre a qual não comentara. Como conseguiu chamar a atenção de Kevin apesar de seus constantes esforços para se esconder? Se fora tão fácil para Kevin, que tipo de sirene estava enviando para o pessoal do pai dele? O que você está fazendo aqui? Perguntou com os lábios dormentes. Por que você estava indo embora? Retrucou Kevin. Perguntei primeiro. O treinador já respondeu, desafiou Kevin, já um pouco impaciente. Estamos esperando você assinar o contrato. Para de desperdiçar nosso tempo. Não, disse Neil. Tem milhares de atacantes que matariam para poder jogar com vocês. Por que não vão encher o saco deles? Vimos as fichas de todos, disse o iMac, e escolhemos você. Não vou jogar com Kevin. Vai sim, afirmou Kevin. O iMac deu de ombros para Neil. Caso não tenha percebido, não vamos embora até você aceitar. Kevin diz que precisamos ter você, e ele está certo. Assim que abrimos a carta do seu treinador, devíamos ter jogado fora, disse Kevin. Sua ficha é patética e não quero alguém tão inexperiente quanto você em quadra. Seria ir contra tudo que estamos tentando fazer pelas Raposas esse ano. Mas para sua sorte, seu técnico fez mais do que só mandar suas estatísticas. Ele mandou um vídeo e vimos você em ação. Você joga como se sua vida dependesse disso. Alguém tão inexperiente quanto ele. Se Kevin se lembrasse dele, saberia que aquela ficha não passava de uma grande mentira. Saberia das equipes que Neil jogará na liga infantil. Lembraria do treino interrompido pelo assassinato daquele homem. Foi por isso, disse Neil baixinho. Só vale a pena jogar com atacantes assim. O alívio deixou Neil abalado. Kevin não o reconhecera, e aquilo não passava de uma coincidência terrível. Talvez fosse o jeito que o universo encontrou de demonstrar o que aconteceria se ficasse no mesmo lugar por tanto tempo. Poderia não ser Kevin da próxima vez. Poderia ser o pai de Neil. Na verdade, pra gente é ótimo que você esteja aqui tão longe. Apontou o iMac. Ninguém além da nossa equipe e conselho universitário sabe que estamos aqui. Não queremos que sua contratação vire notícia esse verão. Já temos que resolver muitas coisas agora e não queremos que essa confusão atinja você antes que esteja no campus, seguro e já familiarizado. Seu contrato tem uma cláusula de confidencialidade que diz que você não pode contar a ninguém que está na equipe até o começo da temporada, em agosto. Neil olha para Kevin de novo, procurando algum indício de que se lembrava de seu nome verdadeiro. Não acho que seja uma boa ideia. Sua opinião foi devidamente anotada e descartada, disse o iMac. Tem mais alguma coisa para falar ou já vai começar a assinar a papelada? A coisa mais inteligente a ser feita era fugir. Ainda que Kevin não soubesse quem Neil era, aquela era uma ideia péssima. As raposas viviam nas manchetes, algo que só pioraria agora que Kevin fazia parte do time. Neil não deveria se submeter a esse tipo de exposição. Deveria rasgar o contrato de iMac em 1000 pedacinhos e se mandar. Ir embora significava viver, mas o estilo de vida de Neil era apenas sobreviver. Um novo nome, um novo lugar e a certeza de que não podia olhar para trás. Fazia as malas e ia embora assim que começava a se sentir em casa. Neste último ano, viver sem a mãe ao seu lado foi como estar completamente sozinho, à deriva. Não sabia se estava pronto para isso. Também não sabia se estava pronto para abrir mão do ex. Era a única coisa capaz de fazer com que se sentisse alguém. O contrato de iMac era uma permissão para continuar jogando e uma chance de fingir ser normal por mais algum tempo. O iMac dissera que a duração do contrato era de 5 anos, mas Neil não precisava ficar por tanto tempo. Poderia se esconder e fugir quando quisesse, certo? Olhou novamente para Kevin. Ele não o reconhecera, mas talvez uma parte dele se lembrasse do garoto com quem convivera tantos anos atrás. O passado de Neil estava trancado nas lembranças de Kevin. Era a prova de que existira de verdade, assim como era este jogo que ambos jogavam. Kevin provava que Neil era real. E talvez também fosse a melhor chance que Neil tinha de saber quando deveria ir embora de novo. Se morasse, praticasse e jogasse ao lado dele, conseguiria perceber indícios de que suspeitava de algo. No instante em que Kevin começasse a fazer perguntas ou olhasse de um jeito estranho, Neil se mandaria. Então,
Perguntou o iMac. O instinto de sobrevivência e a vontade travavam um duelo mortal, e o resultado era um pânico quase extenuante. Preciso falar com a minha mãe, respondeu Neil, porque não sabia mais o que dizer. Pra quê? Perguntou o iMac. Você já é maior de idade, não é? Sua ficha diz que você tem 19 anos. Neil tinha 18, mas não ia contradizer o que sua papelada falsificada afirmava. Mas preciso perguntar mesmo assim. Ela vai ficar feliz por você. Talvez, concordou Neil baixinho, ciente de que aquilo era uma mentira. Se a mãe soubesse que ele cogitava aceitar aquilo, ficaria furiosa. No fim das contas, era bom ter a certeza de que ela jamais saberia, mas Neil não achava que bom deveria provocar a sensação de uma facada no peito. Falo com ela hoje à noite. Podemos te dar uma carona até a sua casa. Tô de boa. O iMac olhou para as raposas. Esperem no carro. Kevin juntou toda a papelada e desceu de onde estava sentado. Andrew esperou que Kevin o alcançasse, conduzindo-o para fora do vestiário. O iMac aguardou até que os dois fossem embora e olhou sério para Neil. Você precisa que um de nós fale com seus pais? Tô de boa, repetiu Neil. O iMac abriu mão da sutileza na próxima pergunta. São eles que estão te machucando? Neil encarou-o completamente perdido. A pergunta era tão brusca e ultrapassava tantos níveis de grosseria que ele mal sabia como começar a responder. O iMac pareceu perceber por quê. Prosseguiu antes que Neil pudesse responder. Vamos tentar de novo. Perguntei isso porque o treinador Hernandes acha que você dorme aqui várias vezes na semana. Ele acredita que tem alguma coisa acontecendo porque você nunca se troca no vestiário com os outros e não deixa ninguém conhecer seus pais. Foi por isso que ele te indicou para mim, por achar que você se encaixaria bem no time. Entende o que isso significa, certo? Você sabe o tipo de atleta que eu costumo recrutar. Não sei se ele está certo, continuou ele, mas suspeito que não esteja completamente equivocado. De qualquer maneira, vão trancar o vestiário assim que o ano letivo acabar. Você não vai conseguir vir para cá durante o verão. Se seus pais forem um problema, podemos arranjar antes a sua mudança para a Carolina do Sul. O quê? Perguntou Neil surpreso. A galera do Andrew fica na cidade durante as férias de verão, disse o iMac. Eles se hospedam na casa da Abby, a enfermeira da equipe. Lá já está cheio, mas você pode ficar comigo até o dormitório abrir em junho. Meu apartamento não é feito para 2 pessoas, mas eu tenho um sofá que é um pouco mais macio do que uma pedra. Podemos dizer que você está lá para começar os treinos de condicionamento físico. Metade deles deve acreditar. O resto você não vai conseguir enganar, mas isso não importa. Raposas são raposas por um motivo, e eles sabem que a gente não te contrataria se você não fosse qualificado. Isso não significa que precisam saber dos detalhes. Não cabe a mim perguntar, e com certeza nunca contaria para eles. Levou 2 tentativas para conseguir formular a pergunta. Por quê? O treinador iMac ficou quieto por 1 minuto. Você acha que monto o time do jeito que faço por achar que dá uma boa história? É sobre segundas chances, Neil. Segundas. Terceiras, quartas, tanto faz, desde que você consiga pelo menos uma a mais do que qualquer outra pessoa queira te dar. Neil tinha ouvido mais de uma pessoa se referir ao iMac como sendo um idealista, mas era difícil falar com ele e não achar que acreditava mesmo naquilo. Neil estava dividido entre a descrença e o desdém. Não entendia por que o iMac aceitaria se decepcionar tantas vezes seguidas. No lugar dele, Neil já teria desistido das raposas anos atrás. O iMac deu um instante para que Neil pudesse pensar antes de perguntar de novo. Seus pais vão ser um problema? Era coisa demais para arriscar, mas também coisa demais para abrir mão. Doeu quando assentiu, mas doeu ainda mais ver o olhar cansado de iMac. Não era a pena que julgava ver em Hernandes de vez em quando, mas algo familiar que dizia que o iMac entendia o quanto era difícil ser Neil. Que ele entendia a sensação de que acordar todos os dias era um desafio, assim como era seguir em frente todos os dias. Duvidava que o homem de fato entendesse, mas mesmo aquele leve ar de compreensão já era mais do que tivera em toda a sua vida. Precisou desviar o olhar. Sua cerimônia de formatura é dia 11 de maio, de acordo com seu treinador, disse o iMac por fim.
Vamos mandar alguém te buscar no aeroporto na sexta-feira, dia 12. Neil quase ressaltou que ainda não havia aceitado nada, mas as palavras morreram em sua garganta quando percebeu que na verdade iria aceitar. Fique com a papelada esta noite, ofereceu o iMac, empurrando a pasta para Neil de novo. Dessa vez, Neil a pegou. Seu treinador pode me enviar as cópias assinadas por fax na segunda-feira. Bem-vindo ao time. Parecia apropriado dizer obrigado, mas Neil não conseguiu. Olhava fixamente para o chão. O iMac não esperou muito tempo pela resposta antes de sair em busca de Hernandes. A porta dos fundos se fechou atrás dele e os nervos de Neil estavam em frangalhos. Correu para o banheiro e conseguiu chegar na cabine a tempo de vomitar na privada. Podia imaginar a raiva que a mãe sentiria se soubesse o que estava fazendo. Ele se lembrava muito bem de seu puxão de cabelo selvagem. Todos esses anos tentando se manter em movimento e escondidos, e ele estava prestes a destruir todo o trabalho árduo dela. Sabia que a mãe jamais o perdoaria por aquilo, o que não ajudava em nada para aliviar a sensação de aperto no estômago. Desculpa, arfou entre uma tosse e outra. Desculpa, desculpa. Cambaleou até a pia para enxaguar a boca e se olhou no espelho acima dela. Com cabelo preto e olhos castanhos, parecia uma pessoa sem graça comum, alguém que não se destacaria na multidão, alguém de quem as pessoas não se lembrariam. Era exatamente o que queria, mas se perguntava se esse disfarce também o protegeria quando seu rosto estivesse nos noticiários. Fez uma careta para seu reflexo e se aproximou do espelho, puxando com força mechas de cabelo para verificar as raízes. Estavam escuras o suficiente para que pudesse ficar tranquilo. Afastou-se um pouco do espelho. Universidade, frisou baixinho. Parecia um sonho, tinha. Gosto de maldição. Abriu a mochila o suficiente para guardar a papelada de iMac. Quando voltou para a sala principal, os dois treinadores esperavam por ele. Sem dizer nada, Neil passou por eles em direção à porta. Andrew abriu a porta traseira do SUV de Hernandes quando Neil passou, um sorriso zombeteiro no rosto. Bom demais para jogar com a gente, e bom demais para pegar carona com a gente? Neil lançou um olhar frio para ele e caminhou depressa. Já estava correndo quando chegou na entrada do estacionamento. Deixou o estádio e as raposas e suas promessas boas demais para serem verdade para trás, mas o contrato não assinado na mochila parecia uma âncora em volta de seu pescoço. Espero que tenham gostado. Até o próximo capítulo.